Sabe aquela sensação de passar horas e horas estudando a teoria para chegar no dia da prova e dar um branco? Pois é, presta atenção, porque hoje a gente vai expor o erro fatal que a maioria dos estudantes, talvez até você, comete: começar pela teoria. E vamos mostrar, com base na ciência, por que esse método tradicional não só é pouco eficiente, como na verdade sabota a sua memória. É ou não é uma das coisas mais frustrantes que existem? Você passa horas lendo, grifando, faz resumos, tem aquela certeza de que dominou o assunto. Mas aí, na hora H, na frente da prova, parece que o cérebro simplesmente desliga. Aquela informação que parecia tão óbvia, some. Mas olha, isso não é falta de inteligência não, é um erro de método. E a boa notícia é que a ciência já sabe como consertar isso de vez. Para a gente virar esse jogo, nosso roteiro de hoje é bem claro. Primeiro de tudo, vamos identificar esse tal erro fatal e entender como ele cria uma perigosa ilusão de competência. Depois, a gente vai mergulhar na ciência para ver o que realmente funciona para reter informação. E para fechar, eu vou te dar o mapa da mina, o método reverso, um passo a passo para você aplicar hoje mesmo. Então, vamos começar pelo diagnóstico. Porque aquele método que todo mundo aprendeu na escola, de ler primeiro para só depois praticar, na verdade nos prepara para falhar. A resposta, acredite, está em como o nosso próprio cérebro nos engana. Tá aqui a diferença que muda absolutamente tudo. Reconhecimento contra recordação. Ler um PDF, assistir uma videoaula, isso só treina o reconhecimento. É o cérebro falando: ah, legal, já vi isso aqui antes. Só que a prova do concurso não quer saber se você reconhece o assunto. Ela exige recordação, ou seja, sua capacidade de puxar a informação do zero, sem ajuda nenhuma, lá na hora da pressão. E são duas coisas totalmente diferentes. E é exatamente aqui que nasce a tal ilusão de competência. Sabe aquela sensação gostosa de reler uma matéria e tudo parecer super fácil e familiar? Pois é, isso é uma armadilha. Nosso cérebro ama o que é fácil, e ele confunde essa fluidez de processar algo que já viu com um domínio de verdade. Mas o que a gente tem ali, na real, é só familiaridade, e não um conhecimento profundo. Mas essa ilusão não é só um conceito não. As consequências dela são devastadoras para os seus estudos. Agora se prepara porque a gente vai olhar para os números. O que a ciência diz sobre a rapidez com que a gente esquece o que estuda do jeito errado é sinceramente assustador. E essa tabela aqui ilustra o desastre perfeitamente. Dá uma olhada na coluna da leitura passiva. A queda é brutal. Em só 24 horas, metade do que foi estudado já evaporou. Em uma semana, sobra quase nada, de 10% a 15%. Agora, compara com a coluna do lado, a da recordação ativa, ou seja, estudo por questões. A retenção continua lá em cima, forte, mesmo depois de um mês. A diferença é gritante. Então, o ponto-chave é esse. Aquela sensação de eu sei a matéria que vem da leitura não é só fraca. Ela é perigosamente enganosa. A pessoa vai para a prova com uma autoconfiança que simplesmente não bate com o conhecimento real que ela tem na cabeça. Ok, chega de notícia ruim. Já entendemos o problema, agora vamos para a parte que interessa, a solução. E felizmente, a ciência já tem o caminho das pedras para uma memória de longo prazo. E o segredo tem nome, é o efeito de testagem. A definição parece simples, mas ela é revolucionária. Pensa assim, o que realmente fixa o conhecimento no cérebro não é o ato de colocar informação para dentro, como quando a gente lê. É o ato de puxar a informação para fora, como quando a gente responde uma questão. É esse esforço para lembrar que cria as memórias que duram. E não é uma melhoria pequena, não. Os estudos mostram que o ganho na retenção pode chegar a 150% ou até mais. Pensa nisso. O tempo que você gasta resolvendo questões é, no mínimo, 1,5 vezes mais valioso do que o mesmo tempo gasto só lendo teoria. Mas por que isso funciona tão bem? Porque esse esforço de tentar lembrar cria o que os cientistas chamam de dificuldade desejável. Não é para ser uma tortura, mas é aquele esforcinho que fortalece. Ele ativa as áreas certas do cérebro, força ele a organizar as ideias e, de quebra, ainda funciona como um raio-x, te mostrando na hora o que você ainda não sabe de verdade. Beleza, então testar depois de estudar é poderoso. Mas e se a gente levasse isso a um outro nível? E se a gente fizesse as questões antes mesmo de abrir a teoria? É aqui que a estratégia fica realmente avançada. Eu sei, parece totalmente contraintuitivo, mas essa frase resume a ideia do erro produtivo. Errar questões de um tópico que você ainda não estudou não é perda de tempo, pelo contrário, é uma preparação estratégica para o seu cérebro. O mecanismo por trás disso é fascinante.
Quando você tenta resolver uma questão e erra, seu cérebro cria uma espécie de vazio, uma curiosidade. E aí, quando você vai para a teoria, você não está mais lendo de forma passiva, você se torna um detetive, procurando ativamente as respostas para aqueles problemas que não conseguiu resolver. A leitura fica muito mais focada. E os dados mostram isso. Fazer questões depois de estudar, o pós-teste, ainda é o que tem o maior impacto na memorização pura. Mas olha só o pré-teste ali. Ele tem um efeito super significativo. O papel dele não é medir o que você sabe, mas sim preparar o terreno, criar uns ganchos mentais onde a teoria vai se fixar muito melhor depois. Ok, toda essa ciência é incrível, mas não adianta nada se a gente não souber como aplicar no dia a dia, certo? Então, bora transformar tudo isso num plano de ação bem prático e direto ao ponto. A fórmula ideal, então, é questão, teoria, questão. Primeiro, faça um pré-teste. Pega um bloco de questões de um assunto novo e tente resolver, sem medo de errar. O objetivo é só mapear o que você não sabe. Depois, vá para a teoria direcionada, estudando com o foco de um laser para achar as respostas que faltaram. Em seguida, um pós-teste, um novo bloco de questões para consolidar o que aprendeu. E, por fim, o segredo do longo prazo, repetição espaçada, revisitando tudo em intervalos de tempo cada vez maiores. E os benefícios vão muito além da memória, viu? Quando fazer questões vira parte da sua rotina, o pânico do dia da prova diminui drasticamente. A sua confiança aumenta de verdade, porque ela passa a ser baseada em dados, em progresso real, e não numa sensação vaga. E o melhor de tudo, você economiza tempo porque estuda menos, mas lembra muito mais. Agora, um ponto de atenção importante. Para tudo na vida tem exceção, né? Se você for estudar um assunto extremamente complexo que você nunca viu na vida, ir direto para as questões pode ser frustrante demais e até atrapalhar. Nesses casos, vale a pena dar uma lida bem rápida e superficial na teoria antes, só para ter uma noção do que se trata. Depois, mergulha nas questões. Essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. As questões não são só para te avaliar no final. Elas são a melhor ferramenta que existe para você mapear o terreno, para garantir que cada minuto que você passar estudando a teoria seja um minuto bem investido, numa fundação sólida. Então, fica essa reflexão. O jeito que você estuda hoje está construindo um conhecimento forte de verdade ou só uma familiaridade superficial que desmorona na primeira dificuldade? A ciência já mostrou qual é o caminho mais seguro e eficaz. A escolha de seguir por ele é sua. Se essa nossa conversa de hoje te ajudou a enxergar um caminho melhor para os seus estudos, então não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas estratégias, sempre baseadas em ciência, para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Bons estudos e a gente se vê na próxima.